todos! O Momento Papo de Mãe está no ar. Quando a gente fala em separação, logo pensa em desentendimento entre o ex-casal. Mas se há filhos no meio dessa história, existe uma regra básica: pensar no bem das crianças. Normalmente elas ficam morando com a mãe e o pai passa a conviver menos, é inevitável. Porém, de 3 anos para cá, o Brasil passou a adotar o regime da guarda compartilhada, que dá aos dois direitos iguais de decisão sobre a criança. Um assunto que gera dúvidas e uma certa confusão com a guarda alternada, que é outra coisa. Para nos orientar, convidamos o Dr. Nelson Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo. Doutor, o que exatamente determina a guarda compartilhada? Não existe um modelo de guarda compartilhada, mas a lei, que veio agora em 2014, finalzinho de 2014, ela determina que, em caso de litígio, seria determinada a guarda compartilhada. Litígio é quando tem briga, Quando tem né? briga entre o casal, seria o juiz que deveria determinar a guarda compartilhada. Mas não é de ofício, né? Normalmente se tem algum laudo psicossocial, que é psicológico e Na assistência guarda social. compartilhada, os pais compartilham os direitos sobre os filhos. Então, tem essa de direitos, somente a questão às vezes, de obrigações, de questão de alimentos, lógico, tem que ter, e também de decisões. Mas existe também de moradia. Então, antes a gente vai conhecer o André Abuchan, que tem 4 filhos, o Pedro de 12, a Júlia de 10, o Francisco de 6 e o Felipe de 4. André, quando você se separou, são 4 filhos, né? O Felipe, que é o menorzinho, estava com quanto tempo? O Felipe tinha menos de 1 ano. Era um bebê ainda, Era um bebezinho. né? E daí, como é que foi a decisão? Nós nos separamos logo quando a nova lei entrou em vigor. E de cara nós já começamos a discutir como seria viver no regime de guarda compartilhada e, mais do que isso, praticar no dia a dia a guarda das crianças, uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai. A moradia, então Moradia. é alternada. Exatamente. E tem funcionado assim? Tem funcionado muito, mas eu queria compartilhar com vocês que de cara nós erramos o nosso modelo e acho que a nossa experiência que eu vou compartilhar aqui pode valer para outros pais. Né? Nós pensamos primeiro num regime onde as crianças mudavam muito de casa. Então, passava o final de semana com o pai, aí ficava segunda e terça com a mãe, quarta e quinta com o pai, aí invertia no final de semana. Isso não estava dando certo. Até que a Júlia, que tinha 8 anos, um dia chegou e falou assim, olha, eu tenho muitos amigos meus que os pais se separaram e tem guarda compartilhada, mas eles passam uma semana e uma semana. E eu queria que vocês tentassem isso. Vocês fazem isso até hoje? A gente faz até hoje e tem dado muito certo. Muito certo mesmo. Mas precisa ter esse respeito e essa parceria do ex-casal, o que nem sempre acontece, não? Não, isso é fundamental e também precisa ter muito jogo de cintura, porque, veja, mesmo que você planeje lá em dezembro, no começo do ano, com as crianças, nessa semana especificamente, coisas acontecem, viagens, trabalhos, então é muito importante o ex-casal se respeitar e se ajudar. Doutor, vamos esclarecer um ponto aqui, porque na casa do André, ele faz essa alternância da moradia, mas Sim. na guarda compartilhada nem sempre isso acontece, né? Então, como não existe um modelo próprio, depende de cada casal mesmo. Então, isso deveria ser escolhido antes, realmente é complicado, né? Às vezes o André disse que realmente acabou sendo um modelo de forma equivocada. Mas há a possibilidade de fazer segunda, quarta, sexta, ou alternar os finais de semana, né? Durante a semana fica com, primeira e terceira semana fica com o pai, e depois a segunda e quarta semana fica com a mãe, e os finais de semana elas alternam também. Que é importante que todos têm que ter a vida social, né? E aí acaba complicando todo o final de semana também. Pra todo mundo se possível fazer programar. isso, sim. Mas também existem modelos de não moradia, que a residência é na casa da mãe. Porém, o poder de decisão é compartilhado. Escolha de escola, escolha de médico, de dentista, de hospital. Então, existe essa possibilidade também. Que bom, né? Porque aí o ex-casal decide junto, né? Sobre todas as decisões importantes sobre os filhos, né, doutor? Eu entendo que a guarda compartilhada deveria, sim, morar um pouquinho na casa do pai e um pouco na casa da mãe, né? Não sei o tempo. Por isso que é importante o exame psicossocial, né? E ver o que funciona em cada casa, né? O que funciona com cada ex-casal também, né? Sim. Depende também da história dessa separação. O senhor diria, por exemplo, que um caso como o do André é hoje mais raro, uma exceção do casal se dá tão bem e tudo dá tão certo, assim? Tem que se olhar sempre para o menor, né? Para a criança. Se olhar sempre para o menor,
vai dar tudo certo. Mas o problema é que, infelizmente, né, nós temos esse costume de, quando se briga, quer ganhar um do outro. André, eu imagino que para você deve ter sido ótima essa decisão, porque porque assim, a gente vê muitos pais acabam convivendo menos com os filhos, né? Quando se separam, quando não tem essa alternância da residência, né? Então, eu imagino que foi importante para você poder conviver com seus filhos pequenos ainda, né? É muito importante, e eu hoje ainda vejo amigos meus que se separaram não conviverem dentro desse regime. E eu converso muito com eles porque eu entendo que eles estão verdadeiramente perdendo a oportunidade de ver os filhos deles crescendo e se desenvolvendo. Então, se isso é possível, se isso é permitido por lei, se eles se relacionam bem com as ex-mulheres, eu realmente falo, vocês precisam também se sacrificar um pouco, porque para um pai que trabalha o dia inteiro, às vezes a guarda nesse formato exige que você faça umas adaptações na agenda para estar mais disponível e realmente se fazer um pai presente, não ausente. Porque o pai e mãe têm os mesmos direitos e deveres, mas o que a gente vê é que nem todo pai quer. Tem os pais que querem sim isso e brigam por isso, e tem aqueles que não querem. É uma das exceções, né, da guarda compartilhada, que na verdade ela obriga que seja a guarda compartilhada. Mas tem as exceções que, quando o pai ou a mãe não tem condições realmente de ter a guarda, né, que às vezes é um problema psicológico, um problema de doença. E o outro é quando não quer, uma das partes não quer a guarda. Aí realmente não é guarda compartilhada, e seria guarda unilateral. A unilateral daí é ou da mãe quando ou não do pai. quer, daí realmente o juiz não tem como decidir que é guarda compartilhada. Porque antigamente era mais utilizada a unilateral, né? Era Normalmente praticamente ficava com a mãe, unilateral, né? Tá bom. E no próximo bloco, o Dr. Nelson vai explicar o que é alienação parental. O Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre pais separados. André, a questão da pensão, como ficou decidida com a sua ex-mulher? Nós tivemos uma oportunidade de conversar sobre tudo que seria necessário, tudo que era relevante, escola, cursos extras para as crianças, colocamos tudo no papel e realmente com pouco tempo e bastante negociação, a gente com bom senso chegou ao que as crianças iam precisar. Em menos de uma semana esse assunto estava resolvido, colocado no papel. E o que é mais curioso é que acho que nós nunca voltamos num acordo assinado há 2 anos e meio atrás para revisitar o que a gente escreveu. Porque a gente consensou de forma muito clara o que era necessário e quem podia fazer o quê. Eu acho, doutor, que as pessoas ficam com muitas dúvidas, né, as pessoas que nos assistem, sobre a pensão. Muda alguma coisa em relação à pensão por causa da guarda compartilhada? Não, quanto à pensão alimentícia, todas as espécies de guarda é necessário a pensão alimentícia, porque a presunção é que o menor precisa e não tem capacidade para se autossustentar, né? Então, a pensão alimentícia não muda nada. E muitas pessoas realmente, infelizmente, o pai, né? Falo infelizmente porque eu sou homem, né? E o pai pensa que ele quer a guarda compartilhada só para se livrar da pensão. Isso não existe, né? Os dois, ambos, devem arcar proporcionalmente ao que ganha, né? Se o pai ganha 10 mil, a mãe ganha 1.000, é 10 vezes mais que ele arca perante a mãe. Mas, normalmente, é depositado na conta da mãe, que é ela que faz todos os pagamentos. Mas não muda nada, tá? Tem que pagar a pensão. A gente ainda vê muitas mulheres reclamando que o marido deixa de pagar a pensão. Isso é motivo de cadeia, não é isso, doutor? Sim, dizem que é a única coisa que dá cadeia. Exatamente. E realmente, vai mesmo. Mas até me perguntaram uma vez, falaram assim, mas por que tem pessoas que não pagam pensão? Falei, acho que agora com a crise realmente aumenta um pouco, né? Mas tem gente que tem dinheiro e não paga. Aí realmente é falta de responsabilidade. Aí acaba ocorrendo também a alienação parental, muitas vezes, né, doutor? Explica pra gente o que é a alienação parental. Então, a guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada, veio para inibir mesmo realmente a alienação parental, que infelizmente acontece bastante. É um crime, é isso? Infelizmente não é. Quando veio a legislação, que foi em 2010... tinha um artigo que era para ser dado como infração penal, que seria no Estatuto da Criança e Adolescente. Daria 6 meses de prisão, detenção, mas não era crime, mas era uma infração penal. Ou seja, qualquer parente que esteja com a guarda, ou seja, os pais, ou os avós, tio, tia, coloca um contra o outro e afasta realmente do outro. Olha, afastar. Às vezes só falar mal, grave, não acontece, né, doutor? isso. Muito grave. Ainda bem, André, que você nem sabe o que é isso, Mas né? eu tenho nem ideia do que nós estamos falando. Não tenho nem ideia. Bom, mas em relação à pensão, eu acho que o importante é dizer também que essa pensão não é para a mãe, é para os filhos, né? Eu falo, a responsabilidade é dos dois, né? O pai tem que ter a responsabilidade de pagar o que ele se comprometeu,
prometeu, e a mãe tem que ter responsabilidade de utilizar para o filho. Sim, E, exatamente. infelizmente, algumas também não utilizam. Né? Doutor, Utiliza para a própria mãe. E não necessariamente o dinheiro precisa ir para a conta da mãe. Uma vez que você acordou que você vai estar pagando mês a mês, o próprio pai pode ficar responsável por isso, isso faz parte do acordo. Paga né? diretamente. Paga direto, então a não existe escola, assim. paga Sim, direto, sim. né? Há a possibilidade de As fazer. atividades A gente chama de alimentos in natura, né? Paga diretamente. Mas, infelizmente, como vocês disseram, é exceção. Infelizmente, se deixar direto, o que acontece para a criança? Às vezes o pai não paga. E aí, tem juiz que você, quando vai executar, o juiz fala, não dá execução, porque quem tem que executar é a escola. E aí a mãe e a criança fica prejudicada nessa. Doutor Nelson, os telespectadores enviaram algumas dúvidas pelo nosso Facebook e eu separei 2 perguntas. A Clarinda Guedes, de Niterói, no Rio de Janeiro, quer saber: no processo de guarda compartilhada, em que faz-se necessário um processo judicial, é levado em consideração a vontade da criança, quando ela já pode manifestar o desejo de ficar com um dos pais? Nesse caso da guarda compartilhada, como fica a questão dos gastos com a criança, como o pagamento da escola, plano de saúde e etc.? A questão da manifestação, né, dos 12, normalmente é com 12 anos de idade. A partir dos 12 anos que o Estatuto da Criança permite, mas é difícil o juiz também utilizar desse meio, né? Normalmente se fala para assistente social e também para os psicólogos, que é judicial. E aí ele manifesta dessa forma. Mas não vai levar em consideração tanto isso. O que vai determinar realmente é o convívio dos pais, né? Quem tem melhores condições, se realmente é possível a guarda compartilhada, quem vai dizer é o psicólogo. E a Aline Freitas, de Monte Sião, Minas Gerais, perguntou o seguinte: se os pais não vivem em harmonia, é possível ter guarda compartilhada? É assim, como eu disse, a própria legislação ela determina que seja a guarda compartilhada quando há litígio. Então é possível, sim, é possível. Difícil, né? Mas é possível. Clarinda e Aline, obrigada por participarem com as suas perguntas. A gente espera ter ajudado. Outras questões serão respondidas na nossa página, no site da TV Cultura, na seção Momento com o Especialista. Doutor Nelson, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite, mais uma vez. Quer deixar um site? Bom, eu posso falar para entrarem no site da OAB, né? Nós temos lá a Comissão de Direito e Família. Se quiserem algum comentário, alguma pergunta, pode mandar para a Comissão de Direito e Família da OAB de São Paulo. Ótimo. E André, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito importante você dividir as suas histórias com a gente. E o André é presidente do conselho de uma associação que faz um trabalho belíssimo, que é a Santa Fé. Conta pra gente. Exatamente. André. Nós somos os principais mantenedores da Santa Fé desde 2000. E a Santa Fé é uma associação que cuida de crianças e adolescentes que são vítimas de abandono, de maus tratos e de violência. A gente faz um trabalho muito extenso há 24 anos, vem fazendo a diferença na vida de muitas crianças. E eu convido todo mundo a conhecer mais da Santa Fé no www.santafé.org.br. Parabéns, viu, André? O André cuida de 4 filhos e ainda mais de todas essas crianças. São mais de 1000. Nosso programa chegou ao fim. Quem quiser mais informações sobre o tema de hoje, pode entrar na página do Observatório da Guarda Compartilhada no Facebook. Até a próxima. Tchau. Se não existe amor maior no mundo que o que temos pelos nossos filhos, na guarda compartilhada, precisamos exercer isso todos os dias, porque no final, sempre queremos a melhor coisa para os nossos filhos. Então a minha sugestão é que a gente sempre se aproprie desse pensamento quando for tomar as decisões que têm que ser compartilhadas.